Nós chegamos ao término dos 10 mandamentos. Esse é o último mandamento, o mandamento para não cobiçar. E esse mandamento ele é extremamente interessante, aliás, não interessante, né? A organização que Deus estabeleceu dos mandamentos, elas têm um fechamento que abrange todas as áreas da vida. Então você tem o primeiro mandamento que trata para não termos outros deuses diante do Senhor. E ele então agora encerra os 10 mandamentos falando para não cobiçarmos aquilo que é do nosso próximo. Então notem que os mandamentos vão desde não ter um outro Deus diante de nós, concebido também no coração e em ações, até aquilo que muitas vezes não é praticado, mas é desejado somente no coração, como no caso da cobiça, do pecado da cobiça. Então você tem um fechamento, uma abrangência da lei que alcança todas as áreas da vida, desde as ações até aquilo que se deseja e nutre no coração. E este mandamento é, sem dúvida, o mandamento que mais expõe a malignidade do ser humano, que mais expõe a sua necessidade de Cristo para a sua salvação. Esse mandamento, sem dúvida, é o mandamento que mais desilude os homens acerca de que eles são bons, são moralmente justos, porque este mandamento não está tratando de uma ação específica, de tomar algo de alguém, como o 8º mandamento tratou, ou de matar alguém, mas esse mandamento está tratando exatamente de coisas secretas, coisas que são do coração e que, lógico, podem vir à tona, né? Podem se transformar em ações se não forem coibidos biblicamente. Este mandamento, então, ele revela o que o pecado causou no interior dos homens, da humanidade de um modo em geral. Este mandamento revela a distorção dos desejos, a distorção das vontades, a distorção daquilo que é mensurado como necessidade por cada um de nós. Então, este mandamento, ele aborda essas distorções. Esse mandamento também vai tratar de um pecado que sempre existiu depois da queda, mas que nos nossos dias parece que ele está mais avultado, que é o descontentamento, o pecado do descontentamento. Então, esse mandamento também trata sobre o descontentamento que os homens, vira e mexe, com muita facilidade, cultivam em suas vidas. Infelizmente, os nossos dias, os dias que estamos vivendo, não é? São dias extremamente marcados por uma cultura de a próxima coisa. Pode olhar que a nossa vida tem sido marcada por uma impaciência no tempo presente daquilo que estamos vivendo, porque nós estamos sempre aguardando a próxima coisa. Não é assim? É a próxima coisa. O que é bom é a próxima coisa. Não é o que você está vivendo agora, mas é sempre aquilo que virá depois. E isso é uma cosmovisão, ou seja, é uma forma de enxergar a vida. A cultura da próxima coisa é a cosmovisão de muitas pessoas, e infelizmente de muitos crentes. Então você está comendo, mas você já está aguardando a próxima refeição, não é? A próxima refeição. Você está comprando algo, mas você já está desejando a próxima compra. Você está, às vezes, curtindo ali, tendo um dia de folga, está no entretenimento, mas você já está pensando no próximo entretenimento, no próximo lazer. O outro lazer é que vai ser bom, se eu estiver em tal lugar é que será bom. Então você tem, infelizmente, essa cultura de a próxima coisa muito forte, muito estabelecida nos nossos dias. Com a vida cristã não é diferente, os crentes também estão enredados nessa cultura. Só que no caso da vida cristã, aplicado ao relacionamento com Deus, a cultura da próxima coisa ela é mais sutil. Então a pessoa está cultuando aqui, mas ele já está no próximo culto, o outro é que será melhor.
o outro é que será mais empolgante, mais poderoso, mais vigoroso, mais cheio disso, daquilo e não sei o que mais. As igrejas mergulharam nessa cultura da próxima coisa, infelizmente, de tal sorte que agora o Senhor Deus é muito mais uma pessoa que entrega bênçãos por delivery do que o ser que é adorado. Porque a pessoa está cultuando agora, mas já está pensando na próxima programação. Ele está orando agora, mas já está se concebendo a próxima oração. E assim por diante. É algo extremamente preocupante para nós, ou deve ser preocupante para nós, a ideia da próxima coisa. Mas talvez você se pergunte, pastor, mas qual é o mal real, além do consumismo, além do descontentamento e, lógico, além do próprio pecado da cobiça, essa cultura da próxima coisa? Eu já disse aqui, acho que umas 500 vezes, talvez essa seja a 501 vez que repito isso. Depois da queda, nunca existiu neutralidade. Antes da queda, o homem era inclinado à vontade do Senhor. Depois da queda, o homem se tornou inclinado para o seu pecado. Então, não se engane, tudo tem um propósito. Então, quando a cultura da próxima coisa é semeada e os crentes aderem a isso, a pregação que está sendo ensinada é que aproveite, de fato queira a próxima coisa, porque o reino das coisas é aqui. Entende o reino? A Bíblia fala do reino, a Bíblia fala do céu, a Bíblia fala do verdadeiro contentamento, a Bíblia fala da verdadeira realização, da verdadeira felicidade, a Bíblia fala da vida eterna. Mas aonde essas coisas estão? No reino de Deus. Mas a cultura da próxima coisa diz, não, tudo isso pode ser experimentado aqui. Por quê? Porque o reino das coisas é aqui. O reino das coisas é aqui. Talvez seja por esta razão que os crentes, de um modo em geral, têm desejado de forma muito acanhada o reino dos céus, porque eles já estão no reino das coisas. Talvez seja por isso que muitos crentes até oram para que Cristo não volte. Por quê? Porque eles estão progredindo, prosperando no reino das coisas. Assim como nós criticamos a ideologia marxista que defende a salvação do homem na abolição da propriedade e num estado comum, assim também é a cosmovisão da próxima coisa. A salvação do mal é ter a próxima coisa. A verdadeira felicidade é ter a próxima coisa. A verdadeira vida é aqui, no reino das coisas. O Senhor Jesus Cristo falando, né, Lucas é o evangelista que registrou essa passagem, Lucas 12:15. O Senhor Jesus confrontou essa cosmovisão mundana de Satanás, quando ele lá em Lucas 12:15 disse que a vida não consiste no acúmulo dos bens. Então Cristo estava já ensinando sobre o que é a vida, o que define a vida. Quem é aquele que vive? Qual é o propósito dele estar vivo? Para onde ele vai quando ele morre, continuando vivo? E então o Senhor Jesus, numa frase extremamente perfeita, disse: a vida não consiste na abundância de bens. Ou seja, é uma mentira que este lugar, esta terra, de fato é o reino das coisas. E é uma mentira que neste lugar, nesta terra, de fato teremos a vida eterna. Não é? Não estou falando da visão escatológica de Deus restaurar a terra. Estou me referindo ao momento atual, à vida no sentido atual, o mundo como ele está. Essa cultura da próxima coisa, ela é combatida no 7º mandamento, no 10º mandamento, perdão. Quando o mandamento diz, não cobiçarás,
Então, o mandamento está exatamente proibindo que nós desejemos essa próxima coisa de um modo desordenado. Ao mesmo tempo, o mandamento está também ordenando que haja o contentamento. Então, uma coisa de cada vez. E o mandamento, então, é o antídoto contra essa cosmovisão pecaminosa da próxima coisa. Mas talvez alguém se pergunte, né? E o que é cobiça? Veja, cobiçar é desejar ou ansiar por algo que pertence a outra pessoa. Por isso que a cultura da próxima coisa flagrantemente quebra todos os mandamentos, mas em especial o 10º. Porque ela me faz a todo momento olhar para algo que eu não tenho, mas que outro tem, instigando-me a desejar aquilo, a ansiar por aquilo, a conceber a minha vida como sendo a melhor vida se eu tiver o que o outro tem. Cobiçar, então, é esse anseio por aquilo que pertence ao outro, não é? Isso é cobiçar. Notem que cobiçar é exatamente o desejar o que o outro tem, porque eu não tenho. Então, por isso que a cobiça é a irmã gêmea, ou talvez a mãe do descontentamento. Porque para a cobiça existir, eu preciso estar descontente com a providência divina para a minha vida. Thomas Watson definiu a cobiça como sendo um desejo insaciável de conquistar o mundo. Mas é uma pessoa que quer conquistar o mundo ao seu redor. É esse desejo incontrolável de ter o que os outros têm, não é? Esse desejo de ter o que os outros têm. Então, é importantíssimo, na verdade é urgentíssimo que nós examinemos o nosso coração e comecemos a averiguar se aquilo que temos dito que é necessário para a nossa vida, se é realmente necessário. É importante averiguar o nosso coração para examinar a intensidade daquilo que desejamos. Por que desejamos o que desejamos? Exatamente para que nós não caiamos no pecado de quebrar o 10º mandamento, que é o pecado da cobiça. Mas alguém pode se perguntar, pastor, então é pecado desejar? Sempre quando eu falo desse assunto, o pessoal fica, né? Ah, mas eu quero progredir para uma casa maior. Não é isso que o mandamento está tratando. Não é pecado desejar. Desejar não é pecaminoso. Na verdade, Deus nos criou como seres inventivos e como seres aptos para desejar. Nós desejamos comer, nós desejamos trabalhar, nós desejamos amizade, lazer, casar, estudar, etc. São desejos lícitos. Cada um desses desejos me lembra algo que Deus criou e que é bom para mim. Então, o problema não é o desejar. Desejar é bíblico. Desejar melhorar, progredir na fé, melhorar a sua casa, coisas dessa natureza. O que você só tem que lembrar é que depois da queda, a capacidade de desejar também foi corrompida. E agora, esse desejo ou essa capacidade de desejar que o homem possui, ela muitas vezes ela é tendenciosa para o pecado. Ou seja, por que eu quero tal coisa? Não é porque de fato eu quero, mas é porque o outro tem e eu não tenho. E é aqui então que se caracteriza o pecado da cobiça. O problema não é o desejo no começo. O problema é por que se deseja, para que se deseja, com que propósito se deseja. Esse é o problema. Se os irmãos depois, com cuidado, lerem Gênesis 3, de 1 a 6, que é o texto da queda, os irmãos vão perceber que Eva cobiçou o fruto da árvore proibida. Pode ler Gênesis 3, você vai ver que há uma ênfase em descrever o quão chamativo, agradável era o fruto proibido aos olhos de Eva. Mas a questão toda é que Eva conhecia aquela árvore. Ela já tinha visto a árvore outras vezes. Por que que só naquele momento o fruto se tornou tão importante, tão necessário para a vida dela?
Foi porque ela desejou algo que ela não tinha e outro tinha. Isso é colocado nas palavras de Satanás quando ele disse: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se tornará como Deus. E então, a partir daí, Eva cobiçou o fruto. E por isso a ênfase era agradável, era bonito, era fruto que dava entendimento. Então há uma série de adjetivos para o fruto a fim de classificar o coração de Eva naquele momento, quando ela olhava para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Notem que é lá no Éden, na queda de Adão e Eva, que todos os pecados foram cometidos num único só ato. É lá que todos os mandamentos são quebrados, naquele ato de desobedecer a Deus e de quererem se tornar como Deus, atendendo à voz da serpente e então comendo do fruto que lhes fora proibido. Então, o problema não é o desejo, o problema é exatamente por que se deseja, para que se deseja, como esse desejo nasceu no coração. Mas, como eu disse, a cobiça é exatamente desejar o que outro tem e que eu não tenho. Isso é, de fato, a cobiça. É quando ela nasce no coração e começa a dirigir à vontade os pensamentos e terminará dirigindo as ações também. O mandamento, então, proíbe cobiçar. Note que o mandamento abrange todas as coisas, desde uma casa até a esposa, ou seja, é como se ele voltasse ao sétimo mandamento, não adulterarás, mas neste caso aqui é um homem que é insatisfeito com o seu cônjuge, ou uma mulher que é insatisfeita com o seu cônjuge, compara o seu cônjuge com outro, e daí então começa a cobiçar, não é? O mandamento também abrange, no caso aqui fala de servos e servas, ou seja, funcionários nos nossos dias, mas também utensílios, instrumentos, tá? O texto também fala do boi e do jumento, coisas que hoje não se cobiça. Entretanto, o que nós podemos aplicar para os nossos dias, tanto do boi e do jumento, eles eram animais utilizados na lavoura, no trabalho, no transporte. Então, é possível alguém cobiçar um carro, é possível alguém cobiçar a chácara de outro, então é nesse sentido. É possível uma pessoa cobiçar a lavoura de outro, tá? O mandamento, então, finaliza dizendo que tudo que pertence ao outro não deve ser desejado de forma descontente e cobiçosa. Eu quero, então, tratar do mandamento depois dessa introdução, fazendo como temos feito, proibição, aplicação, depois exigência, aplicação e uma conclusão. Qual é, então, a proibição do mandamento? O mandamento proíbe, segundo o nosso Catecismo Maior, na pergunta 148, o mandamento proíbe, em primeiro lugar, o descontentamento com a nossa condição. A porta de entrada para os desejos cobiçosos é exatamente o descontentamento. Você quer julgar se você é uma pessoa cobiçosa? Comece a examinar sobre o seu contentamento. Você é contente com o que você tem, com o que você é? Com aquilo que Deus tem posto nas suas mãos? E lembre-se, o descontentamento não tem nada a ver em querer melhorar de vida. O descontentamento é um estado de insatisfação que a alma se encontra contra Deus que lhe proporcionou o que proporcionou. Dá para entender? Isso é descontentamento. O descontentamento é uma insatisfação com aquilo que Deus tem posto nas nossas mãos. Infelizmente, as crianças, de um modo em geral, são as mais afetadas pelo descontentamento. E os nossos dias têm sido dias que têm favorecido o florescimento do descontentamento no coração dos nossos filhos. E nós, os pais, somos muitas vezes os promotores do descontentamento no coração dos nossos filhos. Os nossos filhos
têm aprendido conosco a estar sempre esperando pela próxima coisa. Os nossos filhos têm aprendido conosco a estar sempre insatisfeitos com o que possui. Os nossos filhos têm aprendido conosco, no nosso dia a dia, a fazer comparações no sentido de o que o outro tem é melhor, se a minha vida fosse assim, eu estaria assim. Os nossos filhos ouvem isso de nós, eles aprendem isso conosco. Já são pecadores inclinados à cobiça e encontram agora um reforço dentro de casa. Então, a primeira proibição do mandamento é o descontentamento. A segunda proibição do mandamento é a inveja, porque de fato a cobiça, ela necessita de um solo fértil de inveja. Assim como a soja precisa da ureia para crescer, assim também a cobiça precisa da inveja para florescer e dar os seus frutos. Uma pessoa descontente fatalmente será invejosa. E uma pessoa invejosa, inegavelmente, inevitavelmente, ela cobiçará o que é dos outros. O mandamento proíbe que nós nos entristeçamos com a prosperidade do nosso próximo, porque é a primeira obra ou o primeiro fruto de um coração descontente, invejoso e cobiçoso, é o entristecer-se com a prosperidade alheia. Você já ficou triste quando você soube que o seu colega de trabalho foi promovido e você não? Seu vizinho ganhou uma bênção e você não? Já. Todos nós já passamos por isso. Por que isso aconteceu, pastor? Porque nós, naquele momento, abrigamos no nosso coração o descontentamento, a inveja que nos levou à cobiça. Esse é o caminho do mal no coração do homem. Descontentamento, inveja, tristeza pelo bem que o outro recebe, cobiça. Então, o mandamento proíbe que nós nos entristeçamos quando o outro prospera, quando o nosso irmão recebe uma bênção, quando o nosso próximo alcança algum favor. O mandamento também proíbe que nós desenvolvamos, ou de fato, cresçamos em sentimentos e afeições desordenadas ou desordenados por alguma coisa, amar demais alguma coisa, desejar demais alguma coisa, atribuir honra demais a alguma coisa. Isso também é proibido no mandamento, porque nos levará a cobiçar aquilo que tanto atribuímos honra, tanto atribuímos amor, tanto atribuímos sentimentos e afeição. Então, a proibição começa, note que não há nenhuma ação aqui, só questões sentimentais e espirituais no coração, não é? O mandamento começa proibindo então descontentamento, inveja, entristecimento pela prosperidade alheia, sentimentos e afeições desordenadas por aquilo que pertence aos outros. Tudo isso então é o caminho para a cobiça, e o mandamento proíbe que nós desenvolvamos estas coisas. Aplicando esta verdade às nossas vidas, não é? Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas eu acredito que sim, não é? Existem coisas que alimentam o descontentamento, que por sua vez alimentarão a inveja, que por sua vez trarão a tristeza com a prosperidade alheia, que por sua vez nos fará cobiçar. Existem coisas que alimentam tudo isso, ou seja, coisas que alimentam a cobiça. E um desses alimentos chama-se comparação. Comparar o que o outro tem e o que eu não tenho. A comparação, ela não é pecado comparar as coisas, mas se tornará pecado quando essa comparação tiver esse intuito já fornecido pelo descontentamento. Então isso fará com que nós
abriguemos em nosso coração a cobiça, porque nós estaremos comparando o que temos com o que os outros têm. Um detalhe interessante, e Tiago diz isso no capítulo 4, nos versos 1 e 2 da sua carta, é que quando a comparação ela é uma comparação cobiçosa, você se tornará uma pessoa ressentida. Lembra da tristeza que o catecismo trouxe? Tristeza pelo bem dos outros? Pois é, no exato instante em que você se entristecer pela prosperidade alheia, você se tornará ressentido. Por que razão? Porque o seu ressentimento, que é o irmão gêmeo dessa tristeza, se dá exatamente porque você fica triste pelo que o outro tem e você não, e você se ressente porque você não tem e crê que Deus não te dá. Então, você fica ressentido. Ressentido. É por isso que Tiago trata sobre isso. Perdão, Tiago diz assim, capítulo 4, os versos de 1 a 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Olhe as expressões fortes que ele coloca. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Então, observem que aqueles irmãos dentro da igreja comparavam o status ou a qualidade, o progresso da vida espiritual e financeiramente uns dos outros. E o resultado dessa comparação juntava tristeza, ressentimento, cobiça, e tudo isso desembocava nos relacionamentos, nas conversas, nos tratamentos de uns para com os outros. E Tiago então disse que aquelas pessoas estavam a ponto de matarem umas às outras por conta da grandiosidade da cobiça que já tomava conta do coração deles. Notem que quando aquelas pessoas não alcançavam o que queria, ele diz na parte B do verso, invejais e nada podeis obter, então imediatamente ele diz qual é a reação disso. Ele diz que a compulsão levava aqueles irmãos a declararem guerra contra os outros. Por isso que eles viviam a lutar e a fazer guerras. Porque à medida que eles se ressentiam por aquilo que não tinham e porque não poderiam conseguir, então o coração tomado por essa cobiça, por essa compulsão, isso tornava-se um estilo de vida e era levado então a todos os outros relacionamentos e a forma com que se relacionavam. Veja se nós não temos, de um certo modo, nutrido uma certa compulsão no nosso coração. E eu digo isso de uma forma em geral. A grande maioria dos pastores também são cobiçosos, estão sempre cobiçando uma igreja maior, uma igreja melhor, irmãos melhores. Interessante que eles se esquecem, que ovelha só muda o endereço. Mas a cobiça o cega. E assim somos nós também, não é? Cobiçando, nos entristecendo com a bênção alheia, nos ressentindo. E então declaramos guerra aos irmãos, porque esse é o efeito prático nos relacionamentos para a compulsão. Em segundo lugar, é importante que nós entendamos que há uma tendência em todos os homens, inclusive em nós também, de diminuirmos a malignidade do pecado da cobiça. Dificilmente um pai vai disciplinar seu filho porque ele está cobiçando, mesmo que a criança manifeste o pecado da cobiça. Por que nós não disciplinamos nossos filhos quando cobiçam? Porque nós estamos diminuindo a hediondosidade desse pecado. Mas notem que o Senhor Deus colocou o pecado da cobiça na mesma importância do assassinato, do adultério, na mesma importância do desobedecer pai e mãe, da idolatria. Então,
Nós não podemos diminuir o mal desse pecado, nós não podemos minimizar o mal da cobiça. É um pecado extremamente odioso aos olhos de Deus. Nós não podemos ocultá-lo ou diminuí-lo. Quando o Senhor Jesus, falando em Marcos capítulo 7, expôs, a depravação do coração dos homens, o Senhor Jesus não ignorou a cobiça. Olha aí Marcos 7, os versos 21 e 22. O Senhor Jesus disse o seguinte: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza. Essa palavra avareza, no verso 22, no grego, ela deveria ter sido, não tem prejuízo, mas ela poderia ter sido traduzida aqui como desejos cobiçosos. Ele não retira a cobiça dessa lista maligna de coisas que brotam do coração dos homens. A blasfêmia, a soberba, a idolatria, a loucura e assim por diante. Então o Senhor Jesus não minimiza o pecado da cobiça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, os versos de 9 a 10, também não minimizou. Paulo também vai dizer, olhe, aqueles que não se arrependem e que cultivam estes pecados não herdarão o reino dos céus. E lá ele coloca adúlteros, assassinos, tarará, e coloca aqueles que são cobiçosos. Na sua Bíblia, a palavra lá também, em 1 Coríntios, estará lá como avareza. Mas no original grego, a tradução melhor seria desejos cobiçosos. Então, não minimize aquilo que Deus deu grande atenção e importância. A cobiça é um pecado que deve ser levado a sério. A cobiça é um pecado que mata, leva pessoas ao inferno. A cobiça é um pecado que leva pessoas a destruírem suas vidas e a de outros. Então, não diminua o pecado da cobiça, seja ele praticado por um adulto ou por uma criança. Em terceiro lugar, a terceira aplicação desse texto para nós é que a cobiça nunca anda sozinha, como eu já disse, Ela traz sempre alguns amiguinhos com ela. E é interessante, por exemplo, porque, conforme Tiago diz, eles cobiçavam, mas não conseguiam, então eles começavam a guerrear, a lutar. Quando a cobiça visita o nosso coração, ela traz consigo algo que nós possuímos da criação, que é a capacidade inventiva, a capacidade de criar. Só que no caso da cobiça, ela vai fazer com que nós usemos essa capacidade para sermos criativamente maus. Ela vai nos fazer conceber planos malignos para alcançar aquilo que queremos. Ela nunca virá só, ela trará consigo a criatividade maligna. O coração, então, começará a fazer projetos e planos para alcançar o que quer. Eu não vou ler o texto, fica como dever de casa, mas eu vou dar um exemplo. Josué capítulo 7, no verso 21, quando Deus ordenou que Israel tomasse a terra prometida, Deus disse, não é para vocês tomarem nada, é para vocês destruírem tudo o que estiver na terra de Canaã. E aí um certo homem chamado Acã cobiçou uma barra de ouro, um pedaço de prata, uma capa babilônica, e ele projetou como ficaria com aquilo. E ele disse, eu cobicei, depois eu peguei, parafraseando, eu cobicei, depois eu peguei para mim, aí eu fui escondido debaixo da minha tenda. Ele estava numa guerra, irmãos. Preste atenção, o ambiente, o cara estava numa guerra. Gente morrendo para lá e para cá. Sangue escorrendo na terra. O cara viu um negócio bom e fez todo um projeto para pegar, levar de volta para o seu acampamento, ocultando das pessoas. Depois ele escondeu debaixo da tenda dele para que nem a família o soubesse.
Isso é uma capacidade de planejamento estratégico grandiosíssima. Mas, infelizmente, para o mal. E o fim de Acã foi a sua destruição completa dele e de toda a sua família. Então, cuidado. A cobiça fará com que você se torne um habilidoso inventor de males, de pecado, de plano maligno para alcançar aquilo que tanto você quer. A cobiça, ela faz com que você dê passos. Existem os passos, não é? Para que a cobiça nasça, se crie e depois comece a dar os seus frutos. E tudo começa com um desejo, que pode ser uma coisa simples, um desejo simples, um desejo que é bom, mas que por desejar de uma forma intensa, por observar de forma intensa o que não se tem, o que o outro tem, então aquele desejo começa a se transformar em algo pecaminoso e vira uma obsessão. Uma vez eu tive que pastorear uma moça que não podia ter filhos, e a luta entre ela e o marido era exatamente porque um já havia aceitado a incapacidade de não ter filhos e o outro não. E aí eu disse, olha, mas por que você não adota uma criança? É algo bíblico. Deus nos adotou. E você pode amar a criança com todas as forças do seu coração como seu filho. Aí ela parou e disse assim, não, mas é porque eu quero ter as dores da gravidez. Isso é uma mentira, rapaz. Quem vai ter dor de gravidez nenhuma? O ambiente era outro. É porque tinha um monte buchuda na igreja e a pessoa não queria se sentir menor, menos mulher, menos capaz. Quem é que quer passar por dor? Veja, ter um filho, que é um desejo mais nobre do que ter um filho, mas isso estava em patamares tão altos, de tanta compulsão, de tanta cobiça, que ela já não conseguia mais ficar junto com as outras mulheres que estavam grávidas, que batia um desespero, né? Aí ficava atemorizada, chorando, né? Um desejo bom, mas se tornou uma obsessão. Por isso que Tiago diz, no capítulo 1, nos versos 14 e 15, a cobiça seduz o indivíduo, e quando o indivíduo fisga a isca da cobiça, então ele pratica o pecado. E uma vez que ele pratica o pecado, o resultado não é o nascimento de uma coisa boa, mas a morte. Leia, por exemplo, um bom exemplo de como a cobiça é destrutiva é 1 Reis 21. O texto que trata de Nabote, da vinha de Nabote, não é? Acabe era o rei de Israel, as tribos já estavam divididas, 10 para o norte, 2 para o sul, Acabe era rei do norte. Acabe cobiçou a vinha de um homem que ficava perto do seu terreno. Chegou lá e tentou comprar a vinha, fez uma proposta grandiosa. Nabote respondeu, biblicamente, eu não posso vender a terra porque ela é minha herança. A Bíblia proíbe que eu venda a herança. E há uma proibição bíblica para vender a herança. Números, capítulo 36, fala sobre a proibição de vender a herança. A lei do jubileu era exatamente para que ninguém perdesse a sua herança. Mas Acabe ultrapassou tudo isso por causa da sua cobiça. O texto diz que ele volta para casa, ficou lá desgostoso, angustiado, né? E parece que ele tinha moda do dia de hoje, né? Era um homem, mas aí foi chupar o dedo e tomar um Todd, aí se escondeu no quarto dele, né? Ele não sabe enfrentar as lutas da vida. E aí Jezabel, uma mulher maligna, então disse para ele, olha, é fácil para ter a vinha, é só matar Nabote. Ele disse, sabe que é verdade? Pronto, fizeram um plano, contrataram uma testemunha falsa, que foi o mandamento que nós tratamos domingo passado, para dar um ar de legalidade, e mataram Nabote e ficaram com a terra dele. Só que eles esqueceram que há um Deus que julga todas as coisas, né?
E Deus pronunciou uma sentença extremamente horrível para Acabe e para Jezabel. Então, a cobiça mata. Não se engane, muitas pessoas estão aí, entre aspas, doentes fisicamente, e hoje com esse negócio de a saúde mental, doentes da mente, eu desconfio. A razão, muitas vezes, não é outra senão um coração cobiçoso. O desejo da próxima coisa adoece e define o corpo, assim como maltrata a alma. Então, cuidado com o pecado da cobiça. Crianças, escutem, cuidado com a cobiça. Vocês são mais suscetíveis a este pecado por conta da pouca maturidade. Então, é necessário que os pais ministrem constantemente o que é contentamento aos filhos, saibam discernir quando os filhos são descontentes, estão cobiçando algo, para que possam ministrar ao coração deles aquilo que pode libertar as crianças deste mal terrível, que se não for tratado, levará ao inferno. E o que o mandamento então exige de nós, já que nós vimos a sua proibição? O mandamento exige de nós exatamente o contentamento pleno com a nossa condição particular e uma disposição amorosa de toda a nossa alma para com o nosso próximo. O mandamento também exige que nós cultivemos boas intenções e bons sentimentos para com aquilo que as pessoas possuem, né? E que podem cooperar com o bem do nosso próximo. Então, o mandamento exige que nós cultivemos o contentamento, nos alegremos com a bênção do outro e que nós cultivemos afeições pela prosperidade alheia. É essa a exigência desse mandamento, o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Veja, se você não trabalhar para cultivar o contentamento no seu coração, você ficará à mercê da vulnerabilidade, da volatilidade do seu coração e dos seus pensamentos, dos seus desejos. A ordem bíblica para cultivar o contentamento se dá porque, de fato, nós já temos tudo o que é necessário para isso. O que nos falta, então, é pôr a mão no arado e trabalhar. Não pense que contentamento virá como uma pílula do céu para você tomar e ficar contente. Isso é algo que é alcançado, construído com oração, com estudo da palavra, com obediência às Escrituras. Mas o que fazer então para cultivar o contentamento e para não cair no pecado da cobiça? Talvez seja uma boa aplicação para as nossas vidas, olhando a exigência do mandamento. Bom, o que devemos fazer então para não cairmos nesse pecado da cobiça e o que devemos fazer para cultivar o contentamento? Em primeiro lugar, Timóteo 6, capítulo 6, verso 6, Timóteo diz que o contentamento está ligado à piedade. Piedade é um estilo de vida onde sua vontade é submetida à vontade do Senhor. Então, por piedade entende-se uma pessoa que consagra-se a Deus, não somente o seu corpo, mas tudo o que ele tem, suas ações, ou seja, é uma mente que a todo momento está relacionada ou ligada ao céu. Hebreus capítulo 13, verso 5, também fala do contentamento, dando uma ordem, não é? Para que, de fato, os crentes cultivem o contentamento. Portanto, contentamento é a exigência do mandamento e é o antídoto contra a cobiça. Nosso trabalho, então, como crentes, é diagnosticar nosso coração para ver se somos ou não contentes, cobiçosos ou não cobiçosos, nos arrepender se estivermos pecando e trabalhar, então, para progredir numa mudança de vida. Mas quando você considera biblicamente o que é contentamento, contentamento não é a mesma coisa que satisfação. A satisfação
é um agrado daquela situação, mas no aspecto momentâneo. O contentamento é algo maior e mais profundo do que isso. Contentamento envolve o nosso querer, ou seja, os nossos desejos, o porquê que desejamos e etc., submetidos a Deus. Ou seja, contentamento tem, em primeiro lugar, querer a Deus ao invés de a nós mesmos. Não se pode chegar ao contentamento desejando Deus em segundo lugar. Lembra da ordem que Jesus disse para viver a vida? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Em primeiro lugar, precisa-se querer a Deus ao invés de a nós mesmos. Portanto, o contentamento envolve ou está fundamentado, não é? Numa satisfação no próprio Deus e na sua providência, ou seja, eu sou de fato satisfeito na pessoa de Deus e naquilo que Ele me traz. Isso é, então, uma boa definição de contentamento. O puritano Jeremias Burroughs, explicando sobre contentamento, não é? E o que nós devemos fazer contra a cobiça, ele disse o seguinte: encontre satisfação suficiente em seu próprio coração por meio da graça de Cristo que está em você, embora você ainda não tenha confortos externos, né, coisas deste mundo para suprir as suas necessidades, mas você possui a porção suficiente de Cristo na sua alma. Então, você tem o que é necessário ou aquilo que é abundantemente para satisfazer todas as suas condições. Então, encontre satisfação no seu coração porque você tem Cristo. Diga isso na hora da tentação, não é? Na hora que a cobiça te visitar. Olhe para a graça que já habita em você. Você já tem aquilo que é suficiente da parte de Cristo, que pode suprir e sustentar a sua vida em toda e qualquer situação. Um bom exemplo dessa definição de como isso foi praticado, você encontra no Salmo 73. Lê depois o Salmo 73. O salmista Asaf, depois de comparar a vida dele com a dos homens, ele viu que os ímpios estavam enriquecendo e eram gordos, saudáveis, e ele sempre na pindaíba. Contudo, no verso 25, ele acorda e diz: mas o fim deles é esse, e o meu é outro. E então o contentamento floresce no seu coração. Nasce agora um novo crente ali, vigoroso naquilo que ele já possui, que é o Senhor. O apóstolo Paulo também aprendeu sobre contentamento. Filipenses 4, os versos de 11 a 13, Paulo disse: olha, eu aprendi a viver contente em toda situação. Então, o contentamento passa, em primeiro lugar, por desejar o Senhor antes do que a nós mesmos. E aí sim, quando desejamos o Senhor, nós então conseguimos desejar biblicamente aquilo que estamos desejando. Para concluir, então, o mandamento nos revela que Deus é juiz do nosso coração e juiz também dos nossos desejos. Portanto, não minimize a importância e a malignidade do pecado da cobiça. Não desconsidere o estado do seu interior, da sua alma, não é? Pelo contrário, consagre-se ao Senhor, a fim, então, de encontrar verdadeira satisfação só nele e por meio dele. E então você experimentará um contentamento cada vez maior na sua vida. Também é ensinado nesse mandamento sobre a verdade absoluta de que nenhum homem é capaz de guardar a lei por si só e de se salvar por si só. Por isso, pode ser que haja entre nós alguém que se julga uma pessoa digna de ser elogiada, porque ela nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, honrou pai e mãe. Então, ele não é um bandido. Ele pode, então, ser elogiado pelos homens.
talvez até mereça a salvação, porque nunca fez estas coisas. Mas este mandamento é um dos mandamentos que desilude e desnuda a malignidade do nosso coração, a pecaminosidade do nosso coração e a necessidade que os homens possuem de ter Cristo como seu Salvador. Lutero disse o seguinte, comentando sobre este mandamento. Ele disse assim: o último mandamento, então, não se endereça aos que são considerados pecadores banidos entre os homens, mas o último mandamento se endereça mais precisamente àqueles que são mais retos em suas próprias consciências, que se acham dignos de serem elogiados como honestos e virtuosos, porque não ofendem nenhum preceito da lei. Contudo, se esquecem que Deus conhece que são cobiçosos e que os julgará porque são cobiçosos. Verdadeira salvação só é encontrada em Cristo, e se há alguém que se julga digno de ser elogiado como mais honesto, é bom você examinar sobre o que você tem desejado, como você tem desejado. Pode ser que você descubra que você é um cobiçoso e, portanto, está quebrando o 10º mandamento. Que Deus seja conosco, aplicando a sua palavra em outras áreas e até de forma mais profunda ao nosso coração.